tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, uma mulher muito sábia e que viveu no tempo de Davi, quando ele estava fugindo de Saul no deserto. O nome dessa mulher é Abigail. Abigail era casada com Nabal. E a Abigail era, como eu já falei, uma mulher muito sábia e inteligente. Eu vou dar uma pincelada na história até chegar em Abigail. Davi estava andando no deserto, fugindo de Saul e esperando ser coroado rei, porque ele já tinha sido ungido rei por Samuel. Era uma época triste, uma época difícil. Samuel tinha acabado de morrer e Davi estava ali no deserto e ouviu falar que era tempo de tosquiamento na casa de Nabal. Quando Davi estava no deserto, ele conheceu os pastores de Nabal e lá ele cuidou daqueles homens, ajudou no tratamento dos animais. Eles serviram como um muro. Nada faltou àqueles homens. Davi protegia a vida dos homens e também a vida daqueles animais. Quando chegou a época do tosqueamento, que é uma época de festa, então Davi soube disso e mandou 10 homens dele para pedir a Nabal tipo uma troca de serviço, pelo todo o cuidado e por toda a proteção que ele deu aos trabalhadores de Nabal, aos servos de Nabal, na época que eles estavam juntos no deserto. Bem, Nabal, como seu próprio nome diz, é um homem rude, um homem injusto, cruel. Ele deu aquela de esquecido. Quando os servos de Davi chegou, ele falou: bem, quem é Davi? E quem por que eu daria dos meus animais e das minhas rezas para ele? Então, Nabal despediu aqueles servidores de Davi, os mensageiros de Davi, com as mãos vazias e insultados. Quando chega essa notícia aos ouvidos de Davi, Davi era um homem vil, ele muito se enfureceu e juntou apenas 400 homens armados e marchou em direção à casa de Nabal com o intuito de destruir tudo. Um dos servos soube dessa notícia e correu e avisou para Abigail o que estava prestes a acontecer. Abigail, essa mulher inteligente, bonita, a qual o seu nome significa a que o pai se alegra, rapidamente fez um plano e mandou servos levarem para Davi alimentos, animais, vinho, e ela própria foi ao encontro de Davi para conversar com Davi sobre o que estava acontecendo. No encontro dela e Davi, ela intercede pela sua casa, ela pede perdão por uma coisa que ela nem tinha feito. Ela diz para Davi: me perdoe, meu senhor, eu nem ouvi quando os seus mensageiros chegaram. Então, perdoe, porque o meu marido é uma pessoa rude e cruel. Aqui estão os presentes que eu trouxe para você, para o Senhor, e eu lhe peço que perdoe a minha casa. Abigail, ela dá aqui nessa história muitos exemplos para nós. E eu vou trazer agora essa história para a nossa vida hoje. Tem alguns pontos que a Abigail fez aqui
que, se nós trouxermos para nossas vidas hoje, eu creio que seríamos bem-sucedidas em nossos lares. Né? Abigail mostra uma forma de governo muito, muito interessante, porque ela foi submissa, ela agiu com coragem e agiu com muita sabedoria. Abigail, ela sai de casa, não fala nada para o marido e vai resolver essa história, porque ela quer interceder, ela intercede pela sua casa ali, aos pés de Davi. Abigail, ela poderia ter chegado para Nabal e ter dito: "Rei, o que é que você está fazendo, seu ingrato? Por que você não está pagando o bem por mal?" Ou ter jogado na cara de Nabal tudo que Davi fez, porque o servo que foi avisar a Abigail que Davi estava marchando para destruir a casa dela, falou: "Olha, Abigail, quando estávamos no deserto, esse homem, ele nos ajudou, ele nos protegeu, nada nos faltou, nada foi perdido, e agora Nabal está tratando ele desta forma, faça alguma coisa." Então, Abigail foi ao encontro de Davi e conversou com Davi, levou os presentes e conversou com Davi a seguinte coisa: ela lembrou a Davi que ele também tinha sido perseguido e que ele estava lutando as lutas do Senhor e que seria muito triste para ele, um homem que está prestes a ser coroado rei em Israel, levar a tristeza e o peso de ter derramado sangue sem necessidade, porque a vingança pertence ao Senhor, não pertence ao homem. Então, Abigail trouxe ali aquela palavra, digamos uma palavra rema para Davi, e assim acalmou o coração de Davi. Davi volta para casa, Abigail também volta para casa. Agora, mais uma vez, vemos aqui a sabedoria de Abigail. Abigail, quando chega em casa, tem uma festa, está tendo uma festa lá. Nabal já está bem, mais para lá do que para cá, já tinha bebido bastante. E ela percebe que seu esposo não estava em si, que já tinha bebido bastante. Ela mantém-se em silêncio e não fala nada para o seu esposo de tudo que tinha acontecido. Agora, imagine, a Abigail tem uma conversa com um homem que estava armado com 400 homens para destruir a casa dela. Isso tudo na cabeça dela. Chega em casa, encontra o marido embriagado, fez uma festa como de rei. Essa festa também já nos mostra aqui que Nabal sabia quem era Davi, porque ele fez uma festa como que para rei. E Abigail não deu conta de nada, ela ficou na dela, calada, esperou o dia seguinte. No dia seguinte, nós lemos também que ela conversa com Nabal e se cumpre uma das palavras que ela fala para Davi. Ela fala: "Davi, você está prestes a ser coroado rei. Entregue a Deus, deixe isso para lá, deixe esse insulto para lá. Não leve em conta o que o meu marido fez. Se lembre da sua serva quando você for rei." E Abigail, ela ali naquele... E ela fala também que o Senhor deu pago a Nabal, como ele merece. Porque a justiça, justo é apenas Deus, né? E não é bom que a gente ande tentando e querendo fazer vingança. A vingança também pertence ao Senhor. Pois bem, quando Abigail no outro dia também foi conversar com Nabal, ela não falou: "Olha, você que chegou, insultou o rapaz, ele estava aqui vindo com o exército para nos destruir. Eu, Abigail, fui lá e conversei com ele e resolvi tudo." Não, ela foi humilde
e sábia. Mais uma vez, ela foi sábia. Ela conversou com ele os fatos como aconteceram. Foi assim e assim. E o Senhor feriu Nabal e ele ficou doente por 10 dias. E depois desses 10 dias, ele morreu. Até aqui é a história de Nabal, Davi e Abigail. Trazendo toda essa história para os dias de hoje. Como é que nós agimos quando chegam os problemas à nossa casa? O que é que nós falamos? Como nós governamos quando vemos digamos, o telhado cair? Entramos em agonia, entramos em desespero, saímos agredindo quem está por perto, seja marido, seja filho, ou vamos, nos recolhemos e vamos interceder. Porque Abigail, ela agiu rapidamente. Muitas vezes nós vemos nossos problemas dentro de nossas casas, com os nossos filhos, e ficamos pacatas. Não fazemos nada. Simplesmente vemos e dizemos, entrego a Deus. Não, Abigail nos ensina aqui uma lição muito séria. Ela não fica parada no meio da adversidade. Ela não ficou parada no meio dos problemas. Ela imediatamente agiu. E agiu como? Ela intercedeu, ela agiu com intercessão. E como mais ela agiu? Ela agiu com sabedoria, ela aconselhou o inimigo, no caso Davi aqui, que era o inimigo dela, a não fazer aquilo. Quantas vezes estamos dentro de casa, em meio a uma guerra? O que fazemos ali então? É importantíssimo que nesses momentos de guerra, que nós nos coloquemos diante de Deus e que nós supliquemos, intercedemos pela nossa casa e que nós tenha uma posição sempre, uma posição que está pronta a agir, uma posição que está pronta a ser submissa ao marido também, uma posição que está ali pronta, apta para governar a casa, os filhos, não deixar que os filhos se tornem o que quer que o mundo queira, e sim está sempre ali atenta em oração e em sabedoria para ver como essa casa será governada. Uma última coisa que a gente vê aqui em Abigail é o silêncio dela. Às vezes é importante que a gente fique calada e que a gente espere o Senhor fazer. Que a gente simplesmente confie que o Senhor vai fazer. Porque não são com as nossas próprias mãos que as coisas são feitas, mas com as nossas orações. As nossas orações vai trazer à nossa casa a paz que nós precisamos. As nossas orações vai trazer às nossas casas a alegria que nós desejamos. Tudo o que nós precisamos para nós, para nossas famílias, para nossas casas, é simplesmente o poder, o amor de Deus. E isso nós alcançamos, irmãs, em oração. A oração é a chave de um bom governo. A oração é a chave de todo bom procedimento entre você e todos os seus. Eu termino aqui hoje. Desejo a vocês uma boa semana, uma semana de oração e intercessão. Não permita que o inimigo venha contra você. Vá ao encontro dele e diga, tá bom, não, até aqui, basta. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor.